Aceleração. Vamos estudar essa grandeza dentro do movimento uniformemente variado. Bom, primeira coisa, a gente não confundir com velocidade. Então vamos entender bem a diferença entre os dois. O que é velocidade? Velocidade é a rapidez com que a posição varia. E aceleração? Aceleração também é rapidez, só que é a rapidez com que a velocidade varia. Então esses termos, apesar de parecidos, a gente não pode confundir, tá? A velocidade é a rapidez da mudança de posição e a aceleração é a rapidez na mudança de velocidade por sua vez. E como funciona essa variação de velocidade? Bom, ela não depende do valor da velocidade, mas da variação. Vamos entender isso melhor em dois exemplos. Eu tenho um carro com 10 metros por segundo de velocidade. E aí ele aumenta a sua velocidade para 20 metros por segundo. Portanto, a variação da velocidade foi de 10 metros por segundo. Agora eu tenho um outro carro que já vinha a 20 metros por segundo. A velocidade dele aumentou para 30 metros por segundo. A variação também foi de 10 metros por segundo. Então repara que nos dois casos a variação é a mesma. E o que importa no cálculo da aceleração é essa variação, não necessariamente o valor específico da velocidade. Mas é só a variação da velocidade que depende para a aceleração? Do que mais que depende? Bom, por exemplo, veja uma Ferrari, carro de luxo, né? Um super carro. E aí do lado dele, um Fusquinha, né? Não tem tanto luxo, né? Mas também leva a gente para os lugares. Uma Ferrari, ela consegue ir de 0 a 100 km por hora, tranquilamente. O Fusquinha, com um pouco mais de esforço, mas também consegue chegar a 100 km por hora. Então não tem diferença entre a Ferrari e o Fusquinha? Claro que tem. Você sabe, a Ferrari vai de 0 a 100 muito mais rapidamente do que o Fusquinha. Então, a variação de velocidade nesses dois exemplos que eu dei é a mesma, mas os tempos não. Tá? Então, como é que a gente calcula a velocidade? Vamos tentar resumir tudo que a gente viu. Quanto maior a variação de velocidade, maior a aceleração. E lembra do caso da Ferrari. Quanto menor o tempo dessa variação, maior também será a aceleração. Então, a variação de velocidade ΔV é diretamente proporcional à aceleração. E a variação do tempo é inversamente proporcional, porque quando uma é menor, a outra é maior. Tá? Então vamos ver a equação da aceleração. A equação da aceleração a gente tem o ΔV diretamente proporcional e o ΔT inversamente proporcional. Como é que a gente coloca isso numa equação? O ΔV vai no numerador e o ΔT vai no denominador. Está aí a equação da aceleração. E qual é a unidade de medida de aceleração? Bom, como a equação é ΔV sobre ΔT, vamos substituir os termos pelas unidades. Então, a dimensão de aceleração vai ser, no numerador, metro por segundo, porque é velocidade, e no denominador, segundo, porque é tempo. Então, metro por segundo dividido por segundo é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. E lembrando também que a aceleração pode ser positiva ou negativa, dependendo se a velocidade aumenta ou diminui, tá bom? Então, acelerar significa variar a velocidade e não só aumentar, pode ser diminuir também, tá bom? Então vamos resumir aí o que é aceleração. Bom, indica a rapidez com que a velocidade varia. Quanto maior a variação de velocidade e menor o intervalo de tempo, maior será a aceleração. Ela é a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo dessa variação. Resumindo essas palavras numa equação, ΔV sobre ΔT. Ela pode ser positiva ou negativa, e a unidade metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai fazer exercício. Eu vou fazer exercícios do capítulo 3, eu vou fazer os exercícios propostos 3 e 4 e vou deixar o 6 para vocês tentarem fazer, tá bom? Um foguete lançador de satélites, partindo do repouso, atinge a velocidade de 5.400 km por hora. Vamos escrever essa velocidade aqui, 5.400 km por hora. A gente sabe que dividido por 3,6, isso vai dar 1.500 metros por segundo. Então ele fala que após 50 segundos é o ΔT. Então ΔT
50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar. Então, ele quer a aceleração. A gente sabe qual é a sua usina de aceleração? Acabamos de aprender. ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração vai ser a variação de velocidade, 1.500, dividido pelo tempo, que é 50. Então, essa aceleração vai dar 30 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Beleza? Então, vamos para a próxima. A próxima fala assim: um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso. Então, está falando que a velocidade inicial é 0 e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, falou que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos, ΔT igual a 7 segundos, ele quer saber a velocidade que vai atingir. Ora, de novo, a equação da aceleração, ΔV sobre ΔT. A aceleração vale 2, o ΔV é o que ele quer descobrir, dividido pelo tempo, que é 7. Então, o ΔV foi de 14 metros por segundo. Isso quer dizer que a variação foi de 14, mas como ele parte do repouso, a velocidade final realmente é 14 metros por segundo, letra B.